E esse nascimento, a gente fala, a gente escuta a gente lê estrebaria, manjedoura, reis magos. O que a gente pode falar sobre isso? Olha, eu vou desmistificar um pouquinho a história do presépio. Vai quebrar toda a nossa... Vou quebrar o presépio. Ah, minha mãe todo ano faz o presépio. Não, mas pode continuar fazendo, eu acho bonitinho, né? Na tradição católica, quem inventou o presépio foi São Francisco de Assis. Ah, é? Né? Alguns que não são católicos acham que é errado ter presépio, porque é imagem, outros acham que não tem problema, e vai de acordo com a cultura de cada um, com a crença de cada um, né? Quem acha que deve ter, bem, quem não acha, né? A Bíblia não fala de presépio, a palavra presépio nem está na Bíblia. A Bíblia fala da manjedoura. Isso sim, fala da manjedoura. Agora, o que seria a manjedoura? Vamos raciocinar aqui. A cena clássica que vocês já viram em filme, geralmente é como? Para não falar demais, eu até pedi você uma Marcela. Como é que são os filmes do nascimento de Jesus que vocês... Pega qualquer filme que você assistiu do nascimento de Jesus, a família sagrada chegando em Belém. Como é que geralmente são as cenas que vocês veem? Da manjedoura ou da chegada? A chegada, tudo, até a manjedoura. Como é que são as cenas? No jumentinho, né? Jumentinho. Maria sentada no jumentinho. E a manjedoura é aquela... Parece o tipo cheio de de uma palha. banquetinha, uma palha, né? Aí os animaizinhos bem fofinhos. Bem fofinhos. E por que Jesus nasce na manjedoura? Porque José estava como? O que acontece quando ele chega em Belém? Não tinha vaga nos hotéis. Os caras foram no Airbnb, tá tudo lotado. Tudo lotado. Vai no Ibis, tá lotado. Até no Ibis, né? Pô, e agora? Não tem? Aí tem estrebaria só. Bate. Aí um sujeito fica contando, fala assim, olha, tem uma estrebaria ali, se não se importar e tal. Vamos raciocinar algumas coisas que essa história não bate. Tá. Por que razão? Em primeiro lugar, nós lemos aqui que o recenseamento tinha como regra que você tinha que voltar para a sua cidade natal. Hoje a Marcela está morando aqui em Campinas, perto de Campinas, mas você é de Brasília, se eu não me engano. Eu sou sul-mato-grossense, mas morei em Brasília. Mas sul-mato-grossense, né? Da vida. Se fosse ter um recenseamento, você deveria voltar para o Brasília. Ou se pegar o Samuel como geralmente era pela ascendência do homem, era uma sociedade mais machista, mais patriarcal, teria que ir para Belo Horizonte. Não, Estados Unidos. Estados Unidos. É verdade, Estados Unidos. A mãe dele que é de BH, né? Teria que ir para os Estados Unidos, teria que ir para o lugar de pão de queijo enjoado. Um pão de queijo enjoado. Ele fala, sou americano. Que você é mineiro? Mineiro, viu? Mineiricano. Vamos fazer. Ele é mineiricano. Então ele teria que voltar para o local de nascimento. Ora, Belém era uma cidadezinha desse tamanho. Se a família de José estava ali em Belém, os parentes, não tinha por que ele procurar hotel. Tá. Concorda comigo? É. Sim. Se a sua família, vamos supor que você é uma cidadezinha desse tamanhozinho lá, né? E tem um monte de tia, primo, avô... E todo mundo tem empatia por mulher grávida. Né? Esse é o segundo ponto. Imagina, você está grávida, volta lá para sua cidade, lá de onde você saiu, que tem suas primas, todo mundo lá. Você vai procurar hotel? Não faz sentido. Não faz sentido. Então a história não bate. Outro detalhe. Jesus nasceu na manjedoura lá porque não tinha lugar para eles no hotel. Aí os pastores estavam no monte, ouviram a história do nascimento de Jesus, descem, veio o menino... As estrelinhas. As estrelinhas, eles descem, vê o menino e volta e deixa o menino lá. Por que ele fala, não, vamos lá pra casa? E eles tinham dinheiro, né? Porque tinham eles trouxeram presente caro. Não, os pastores, eles não deram, quem deram foram os magos. Os magos, meu pai. Eu já criando já outro mito já. Mas dos magos. Os magos deram ouro, incenso e mirra. Errado. Que inclusive as cores do Natal tem a ver também com os presentes. Com os presentes. Presentes totalmente equivocados para uma criança. Também acho. Dá um PlayStation. Uma fraldinha. Uma fraldinha e o que mais aí? Um Lego. Um Lego, né? Mas tinha razões daqueles presentes. Então, tem uma representação, né? Tem. São presentes para a realeza. O ouro é por causa do lado de riquezas. A mirra. A mirra, o perfume, é porque o perfume também significa realeza. A realeza. E o incenso é justamente a oferenda que se dava quando o rei era coroado. Tanto é que Paulo fala, nós somos o bom perfume de Cristo, porque Roma tinha um incenso. Então, aqueles presentes que eles deram para Cristo eram presentes que se davam para filhos de reis que nascessem. Tanto quando ele morreu também foi passado no Exatamente, corpo então foi passado aquilo. Então, quer dizer, era uma maneira de conhecer essa criança aqui, ela é real, não real no sentido de realeza.
Não um real no sentido de real, né? Um rei, é um king. E da onde saem esses magos? É o que Provavelmente eles vêm da Pérsia, da região da Pérsia. E eles eram astrólogos mesmo? Astrólogos, agora a gente tem que entender que astrólogos naquela época... que é mago? A Mago palavra de magia? mago é que é o seguinte, a palavra mago é uma palavra grega que foi aportuguesada, igual a gente fala e-mail, que é uma palavra inglesa que a gente aportuguesou, né? Tá. Então mago é uma palavra grega, magoi. Magoi significa quem lida com os astros. Só que naquela época não havia a divisão entre astrônomo e astrólogo. Ah, tá. Era tudo uma coisa só. Não era descobrir o signo? Não. Tinha essa parte também, você entendeu? Dos signos, do zodíaco, mas não tinha essa divisão. Mas eles eram sábios. Eles eram sábios, não tinha essa divisão. Porque a Babilônia que começa com astronomia / astrologia. E como eles divinizavam os signos, os astros, agora que vem uma coisa que quebra a nossa perna. Eu vou entrar daqui a pouquinho na questão do porque não podia ser hotel, tá? Mas tem uma coisa que quebra a nossa perna. O quê? Aqueles magos provavelmente eram pagãos. É? Porque eles eram magos que vieram do Oriente. A chance maior deles serem pagãos, judeus eles não eram. Com certeza. Eu posso trabalhar com uma hipótese mínima, de repente eles serem pessoas que tivessem alguma influência do judaísmo, porque os judeus, depois do cativeiro da Babilônia, ficaram muitos morando na região da Pérsia. Então... Mas parece também, se eles fossem pagãos, parecia uma coisa de reconhecimento de uma nova coisa que estava acontecendo. Uma simbologia, uma tipo, simbologia. O mundo vai perceber, todo mundo vai perceber e uma simbologia a mais. Provavelmente, eu até acredito, a maior probabilidade é que eles eram não só pagãos, mas seguidores de Zoroastro. Então, eu li isso daí também. O zoroastrismo. O zoroastrismo, para quem não sabe em casa, é uma religião que também surgiu na Pérsia. Tanto é que o mitraísmo é um braço do zoroastrismo também. E você tinha Zarastutra, ou Zoroastro, que é a mesma pessoa, que foi um suposto profeta que surgiu ali na Pérsia e tudo mais, e começou a religião Zoroastro. Tem o Zendavesta, que é o nome é a Bíblia deles. Sim. Provavelmente eles eram zoroastristas, né? O seguidor de Zoroastro. Agora, em que sentido que isso quebra? Vem um lado bonito, que foi o que a Marcela falou, o mundo vai reconhecer que o Messias chegou. Mas tem um lado de quebrar a perna dos religiosos. Por quê? Porque quem deveria reconhecer o Messias eram os judeus. Sim. Os magos não tinham informação precisa a respeito das profecias. Note que a única coisa que eles viram foi a estrela. Eles sabiam, porque no Antigo Testamento falava lá na profecia de Balaão, né? Uma estrela procederá de Jacó e o cetro não sairá de Judá. Mas na religião deles não tinha nada falando sobre a vinda de um Messias. Tinha. Esse que é o interessante que tinha. Quando a gente lê... Porque o Zendavesta, que é a Bíblia do zoroastrismo, ele tem 2 Zendavesta. Tem o Zendavesta original de Zoroastro e teve os complementos que foram tidos ao longo dos anos, muitos séculos depois de Zoroastro. Então, se eu ignorar o zoroastrismo atual e ficar apenas com aquele primitivo de Zoroastro, é interessante que Zoroastro ele conta uma história da humanidade, que ele divide essa história em períodos e ele fala que havia um conflito cósmico entre o bem e o mal, e os deuses eram chamados de Ahura Mazda e Arimã. Ahura Mazda era o deus do bem, o deus da luz, e Arimã era o deus das trevas. E quando eles guerrearam, começaram a surgir os seres espirituais. E o Arimã fez uma guerra celestial e levou uma parte dos seres espirituais no conflito com eles. Parece mais com a história de Lúcifer. Total. Com a queda de Lúcifer. Total. E esse conflito passou para a Terra quando os seres materiais foram criados, o primeiro casal. E eles estavam esperando um ser que iria redimir a humanidade, e esse ser era descendente do Machia Machioi. E é interessante que a expressão persa, Machia Machioi, lembra muito de perto o hebraico Mashiach, que é Messias. Como é que eu explico isso? Eu explico com 2 possibilidades que não são excludentes. A primeira delas é assim. Partindo do pressuposto que existiram Adão e Eva, Deus revelou para Adão verdades a respeito do conflito cósmico entre o bem e o mal, a vinda do Messias.
todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Então, todos nós, nos nossos ancestrais, recebemos a tradição adâmica. Essa tradição foi deturpada. E Adão e Eva contavam a história para os filhos. E E os essas filhos histórias pros foram netos, pros passando. netos, blá, 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 blá. E ninguém falsifica uma nota de $8. Não existe. Você falsifica uma nota que existe. Eu posso falsificar uma nota de $20, não de $8. Telefone sem fio. Telefone sem fio. Só que o interessante é que o falso tem elementos que imitam o verdadeiro. Sim. Claro. É uma bolsa da Gucci que você compra na 25 de março. Né? É Então, o Paquito, que é uma versão do Jansson. do Jansson lá, né? Do Flow. Então, o paganismo vai ter muitos elementos de verdade, porque se ele é uma deturpação da verdade, eu não devo me surpreender disso. E aí que vem a sabedoria de Deus. No conflito entre o bem e o mal não quis criar, porque o mal não cria. O único que tem o poder de criar é Deus. O mal copia. O mal copia. Você entendeu? Deus cria, o mal copia. Ou destrói e com essa destruição cria outras coisas. Toda cópia é enganosa. É uma cópia enganosa. Ele cria, entre aspas, que ele cria a partir do que já existe. Exato. A história da psicologia ela é bem legal. Que eu entrei agora, fui querer fazer psicologia também. Eu já Ah, sou tá fazendo formada em psicologia? letras. Tô. Que legal. Primeiro semestre, então não Mas me pergunta parabéns, muita coisa, viu? eu não sei muita coisa. E aí a gente, na história da psicologia, né, para tentar entender, né, onde que a psicologia começou a ser estudada como ciência e tudo mais, começaram a estudar desde antigamente, desde o homem tentando explicar ali nos registros de história mitos. que tem, pra onde será que começou a acontecer do homem querer entender de onde eu vim e tal, não sei o quê, e começa com os mitos, né? Então começa lá com a galera, poxa, o céu é muito grande, vamos fazer um deus céu, um deus sol, um deus cachoeira, um deus não sei o quê. E o bonito disso é que em Romanos 1:8, fala assim que nós somos indesculpáveis. Porque o que Deus pode conhecer se Porque torna os manifesto. sinais que Deus existe, ou seja, não é indesculpáveis eu evangélica, eu crente, eu católico, eu qualquer coisa que seja que acredite nessa vertente de que Deus existe. Todos nós somos indesculpáveis porque os sinais de que existe um Deus, eles estão por toda parte. Exatamente, a criação está aí. E é tão interessante que nessa situação de cópia e não criação do mal, eu imagino que Deus é até irônico com o mal. Porque o mal faz de tudo para acabar com as trevas e Deus vai assim, tchum, e muda para ele, né? O fato do mal deturpar a verdade obrigou o mal a ter elementos da verdade. Sim, para parecer E verdade. são esses elementos da verdade que a gente pode começar o diálogo, por exemplo, com um pagão. Você está entendendo? Começam a verdade. E além disso, mostra que Deus não é chauvinista nem xenofóbico. Deus elegeu o povo de Israel para ser o seu povo na época do Antigo Testamento e ali no início do nascimento de Jesus. Mas isso não significa que a salvação era exclusivista dos judeus. Tanto é que tem muitos heróis não judeus que aparecem na Bíblia. Ruth, que é ancestral de Jesus, era moabita. Você tem a Raabe, que era cananita. Você tem muitas pessoas ali que eram pagãs e se tornam heróis, heroínas judeus. E muitos nem se tornaram judeus. Naamã, por exemplo. Genealogia de Jesus tem prostituta. Prostituta, tem de tudo. Adúltera. Tem tudo. É por isso que eu acho que a figura desses 3 reis magos é tão importante, pelo fato de eles não fazerem parte do que se esperaria de quem deveria estar lá, os sacerdotes ou alguém. O Herodes. Alguém. Aí São vem caras que vêm de longe por um chamado. Eles leram um sinal que leram ninguém exato. leu e já tinha profecia de que ia chegar. Só que a galera queria um rei bonitão com coroa Exatamente. político. Esse sempre Mas é o para problema. eles esperavam esse cara aí. Os judeus. Não. Os magos? Não, a gente não tem detalhes. Não? Eu acredito, se eu pegar pelo zoroastrismo, considerando a hipótese que eles seriam seguidores da religião zoroastro, eles sabiam que viria o Salvador. Porque o curioso, Marcelo e Vilela, que fora de Israel... Bom, deixa eu começar assim. Quando a gente trabalha com arqueologia, a gente trabalha com fragmentos de história. Eu não tenho o cenário completo. Você entendeu? Você tem um quebra-cabeça, você tem algumas peças Exatamente. e você tenta imaginar que imagem que está formando. Exatamente, eu tenho indícios. Por isso que o programa que eu tenho na TV chama-se Evidências. Porque a gente trabalha. Você não tem a caixa do quebra-cabeça com a imagem completa para saber o que você é. tem algumas peças. Eu sei que é o rosto de uma menina. Mas a cor do vestido dela já é mais difícil aqui e tal. Tem uma peçazinha vermelha aqui, pode ser. Então, o que acontece? Nós temos fragmentos de história. E olha esses fragmentos de história. Nós temos, por exemplo, Suetônio e Tácito, que eram 2 autores pagãos, historiadores romanos do primeiro século. Os 2 falam o seguinte: por aquele tempo,
todos acreditavam que estava escrito no livro do destino do mundo que da Judeia viriam os salvadores do mundo, ou os dominadores do mundo. Essa profecia apontava para Tito e Vespasiano, mas os judeus, como sempre acontece com esse povo, interpretou a seu favor. Isso é Suetônio falando. O Tácito fala praticamente a mesma coisa, só que o Tácito fala que estava escrito no livro do destino do mundo, que por esse tempo, que é a época que Jesus nasce, estava para surgir o Salvador. Então a gente pode supor que existia um burburinho geral. Alguma coisa vai acontecer, exatamente. O Salvador vai vir uma pessoa especial. Deus Cara, imagina viver nessa época e ter a galera falando, não sei não. Aí, não, tanto é que já havia um burburinho, aí eu não sei quais as profecias, quais os elementos que a gente não tem tudo. Tanto que o rei já estava atento. Vai nascer um rei, vai me tirar do poder. Exato. Alguém vai me tirar. Tanto é que, saindo da Bíblia para ir para a história secular, os romanos entenderam que essa criança de ouro que todo mundo estava esperando, olha que interessante, a espera do Messias não é uma doutrina de exclusividade judaica e cristã. Os pagãos já estavam esperando isso. Tanto é que os romanos entenderam que essa criança, que eles chamavam de a criança de ouro, seria Augusto. Por quê? Porque quando Augusto nasce, o Júlio César morre, o Júlio César morreu, e deixou o Augusto como o herdeiro dele. Aí o Senado, que era pró-Júlio César, coloca Augusto como o imperador de Roma. E Augusto foi o primeiro imperador de Roma. Oficialmente, a rigor, Júlio César já era uma espécie de imperador não oficial, ex-ofício. Porque você tinha lá a briga pelo poder, que era o triunvirato lá, que era o Augusto, que era o Júlio César, o Marco Antônio e o Pompeu. O Marco Antônio se envolveu com a Cleópatra lá, depois tomou na cabeça, morreu. O Pompeu não quis saber da Cleópatra, e o Júlio César ficou um pouco encantado com ela, mas caiu fora depois. O Pompeu acabou morrendo em guerra também, quem sobrou foi o Júlio César, mas o Júlio César foi morto. Ele foi assassinado. E quando ele foi assassinado, apareceu um cometa no céu. E aí os que queriam salvar o partido do Júlio César e emplacar o Augusto como sinal. Falaram que o Júlio César se tornou Deus. Sempre tem um mito, e que o Augusto seria aquela criança que estavam todos esperando. Aí que vai o detalhe. De onde que eles tiraram que uma criança ia salvar o mundo? Não sabemos. Mas já existia a crença. Mas a gente acredita naquilo que a gente quer acreditar. Exatamente. Né? O problema é que o pessoal do povo de Israel estava sofrendo tanto com problemas políticos, né, que eles não... Na época, a gente está com tanto problema político aqui, que por que a gente vai pensar agora em outra coisa? Eles não estavam olhando para coisas espirituais, alma. Não, a gente precisa de um salvador. Agora não é para minha alma, para o meu espírito. Agora para o meu dinheiro, para minha terra. A gente está precisando de outro salvador. Então a gente não encontra mesmo se a gente está procurando no lugar Exatamente. errado. Então existe esse sentimento, né? Nós temos moedas com Augusto, chamado Filho de Deus. Esse Zeitgeist. Aí vem, Jesus nasce. Só que Jesus quebra, é o que a Marcela está falando, Jesus quebra o protocolo de todos os salvadores esperados, porque ele nasce humilde. Até os magos devem ter assustado. Tanto é que os magos estavam esperando um rei, que eles foram em Jerusalém, foram ao palácio. Então, é óbvio. Qual que é a trajetória deles? Eles estão seguindo uma luz, sabem mais ou menos onde é a região e é para achar exatamente. O a luz foi conduzindo-os à noite. Eu falei, a tradição patrística fala que não era bem uma luz, que eram anjos. Acho que é Papias. Seria o brilho de anjos. Esses anjos foram conduzindo os magos. Mas já ouvi falar também no cometa, né? Que pelo cálculo... Não bate. Porque o Halley, que é o cometa que o pessoal pensa, ele teria passado na região, se não me engano, no ano 9 a.C. E cometas não eram atrelados a nascimento. A única questão de cometa foi o Júlio César atrelado à divinização de Júlio César após a sua morte. Entendi. E os cometas geralmente eram símbolo de mau presságio. Então não faz sentido ser um cometa. Não faz sentido ser uma supernova. Em Sipar, na Babilônia, nós temos documentos astronômicos que eles falam que houve um brilho especial no céu que chamou a atenção de alguns na época. Em Sipar nós temos isso. Entendi. E que seria esse brilho? Não sabemos, que na astronomia não conseguiram achar nada, nem supernova, nem nada. Mas então, essa luz leva eles até onde? Até um certo ponto? Essa luz deve conduzi-los até a terra de Judá. Até aí tudo bem, porque eu tenho esses historiadores romanos que também falavam que sabiam que era da Judéia que nasceria o rei. Aí uma vez que a luz para no céu em Judá, é o óbvio.
vamos ao palácio em Jerusalém. Sim. Tá Nasceu lá. Nasceu lá, o rei, né? Deve ser lá. Quando eles chegam no palácio, Herodes, assim, o que vocês querem? Um detalhe, eles não eram 3, nem eram reis. Não? A gente não sabe quantos eram. A Porque pode ser mais de tradição... 3? Pode, ou 2. A Bíblia só fala que eram uns magos do Oriente. Pode ser uma comitiva. Pode ser, a tradição... Mas não é Baltazar, Melchior e Gaspar. Gaspar. Esses nomes foram criados na Idade Média. Uau. Olha só, cara. Poxa. E a ideia de Poxa serem 3 vida. é por causa dos 3 presentes, ouro, incenso e mirra. E aí o Baltazar, Melchior e Gaspar são nomes dados na Idade Média. Não tem nada que eram esses nomes. A tradição oriental da igreja ortodoxa vai falar que eram 12 magos. Então a gente não sabe. E nem Entendi. eram reis. A Bíblia não fala que eram reis.